Hoje no nosso programa Tá Lá na Panela, nós vamos fazer um picadinho muito prático, muito convidativo para um jantar a dois, para você também fazer de repente para você mesmo, sozinho, para assistir um filme, num sábado à noite, numa sexta-feira à noite, num dia de chuva. É um picadinho de filé mignon muito simples de fazer e com pouquíssimos ingredientes, em 10 minutos você faz o picadinho sem nenhum problema. E para acompanhar esse picadinho, a sugestão é substituir o tradicional arroz branco por uma brusqueta muito simples de fazer também, que nós vamos usar alguns ingredientes bem apetitosos, diferenciados. E nós vamos usar o pão francês ao invés de usar o pão italiano, tá certo? Então vamos começar. Aqui eu tenho mais ou menos uns 300 gramas de filé mignon, que ele foi cortado em cubos. Esses 300 gramas de filé mignon no picadinho dá até para 2 pessoas mais ou menos. E na verdade é interessante para esta proposta de prato usar o filé mignon, porque ele fica mais confortável na hora de degustar. Então você consegue sentir a carne macia, úmida. Então o filé mignon para essa proposta é melhor. Lógico que se você quiser pode substituir por um colchão mole, de repente até uma carne de segunda, depende aí da sua situação, do seu bolso, da sua proposta, tá certo? Então aqui eu tenho o meu filé mignon, que eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino e eu vou passar rapidamente lá na frigideira no azeitinho com um pouquinho de alho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu azeite. Eu vou aquecer aqui um pouco o meu azeite. Aqui eu tenho um alho picadinho, mais ou menos uns 3 dentinhos de alho, bem picadinho mesmo, pequenininho, que eu vou colocar aqui. Assim. Aqui eu entro com a minha carne. É interessante não parar de mexer, por quê? Para não criar líquido, para a carne não soltar o suco dela. Então é legal ficar sempre mexendo, porque a intenção não é criar molho nesse momento. Aqui eu tenho molho inglês, que aqui é meio a olho, vai do gosto de cada um. É importante colocar um pouquinho de molho inglês. Prontinho. Aí aqui eu reservo a minha carne por alguns instantes para poder fazer o molho desse picadinho. Então vamos reservar a carne aqui e vamos fazer o nosso molho. O nosso molho é um molho bechamel, bem tradicional. Ele é uma base de um molho branco. E é importante sempre começar aqui mesmo na panela, com a panela bem morninha. Deixa eu acender aqui. Fogo, chama baixa. Vamos regular a chama. Isso, prontinho. Aí aqui eu tenho manteiga, mais ou menos uns 60 gramas de manteiga, tá? Cerca de. Aí depende da quantidade que você quer fazer de molho. Esse molho bechamel, ele é o tradicional molho branco que você come aí nas cantinas, nos restaurantes. Hoje você vai aprender a fazer o molho branco de verdade. Derreter um pouquinho aqui a manteiga. E é direto na panela, certo? Aí aqui eu tenho farinha de trigo. Eu tenho mais ou menos 30 gramas de farinha de trigo. Aí vai de você acertar como que você quer esse molho. Se você quer mais denso, se você quer mais líquido. Aí você dosa a quantidade de farinha. Aqui eu estou misturando a minha manteiga com a minha farinha para fazer um creminho. Como se fosse uma espécie de um mingauzinho dourado. Dessa forma aqui. Uma vez que esse mingauzinho ficou pronto e dourado, eu acrescento o leite. Nesse caso aqui eu tenho 300 ml de leite integral. Sem parar de mexer, é importante. Vai adicionando aos poucos.
Adicionando leite aos poucos. E aqui nós temos que mexer até engrossar esse molho. Esse daqui é uma base de um molho branco que dá para você acrescentar queijos à vontade, os queijos que você desejar. Dá para colocar um creme de leite no final da preparação, que aí eu ganho um creme branco, bem encorpado e brilhante. O creme de leite ele confere também um sabor especial para o molho. Então essa base aqui é importante saber fazer, porque ela vai praticamente em todas as receitas que levam base de molho bechamel, de molho branco, né? Aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, porque eu quero esse meu molho um pouco mais líquido. Eu não quero ele tão grosso. E aqui eu tenho que mexer até engrossar, não pode parar. Nosso molho já está engrossando aqui, ele já está ficando um mingauzinho. É importante usar uma manteiga de boa qualidade para ficar um aroma bem gostoso. Prontinho. Aqui já cozinhou a minha farinha, ele já está fervendo. Já levantou bolas bem grandes aqui de fervura. E a tendência é ele esfriar e engrossar mais, tá? Eu vou levar aqui para a bancada. Aqui é legal colocar noz moscada, porque todo molho branco pede um pouquinho de noz moscada. Eu vou ralar aqui na hora, e eu também não cozinhei essa noz moscada para não perder as suas propriedades aromáticas, porque ela é muito delicada, e também porque esse nosso molho aqui ele vai voltar para o forno. E aí ele vai terminar aí de... Aqui eu tenho uma pimenta do reino, bem aromática. Não é tão ardida, é mais aromática mesmo. E aqui eu vou colocar sal. Duas pitadinhas de sal suficiente, porque ainda nós vamos montar aí nosso picadinho com queijo. É um picadinho diferente, é para fugir do picadinho com molho de tomate e batata que nós estamos acostumados. Aqui, pronto. Nosso molhinho está pronto. Prontinho. Aqui eu tenho uma cumbuquinha que pode servir uma porção individual desse nosso picadinho. Eu vou buscar nossa carne. Aqui. Eu vou colocar no fundo da nossa cumbuquinha. Que a proposta é servir mesmo o prato individual. Aí se você for fazer para 2 pessoas, sirva em 2 cumbucas e assim sucessivamente. Dá para montar também num refratário grandão, mas eu não acho interessante depois, porque ele acaba desmontando. E a intenção é que a pessoa coma de colher. Por isso que a carne tem que ser bem picadinha também, assim, em quadradinho bem pequenininho. Aqui eu vou colocar alguns cubinhos de tomate para dar uma cor para essa base. Coisa pouca mesmo. Vou temperar aqui um pouquinho, porque essa carne só levou molho inglês. Aqui eu tenho salsinha picada. Esses temperos aqui, eles são a olho, né? Porque vai do gosto aí de cada um. Mais um pouquinho. Lembrando que isso daqui vai pro forno novamente, tá? Então eu já tô misturando no próprio potinho, para ver como é uma comidinha confortável de fazer. Outro dia eu preparei essa comida aqui sem forno. Eu fiz no micro-ondas, deu super certo. Vale testar aí no seu micro-ondas, porque vale a pena. É praticamente uma comida aqui que uma criança faz, né? De tão simples. Prontinho. Aqui é interessante também colocar um salzinho de leve. Tomar cuidado, porque ainda nós vamos colocar queijo.
Dar uma misturadinha nessa carne, nesse sal. Prontinho, ó. O cheiro tá ficando bem gostoso. Prontinho. Vamos reservar nossa cumbuquinha aqui. Aqui eu tenho um queijo Minas, tá? Meio curado, que eu vou ralar no ralador grosso. Esse queijo Minas, é importante que seja queijo Minas, não pode ser outro tipo de queijo, porque o queijo Minas ele vai dar uma textura especial e um sabor interessante combinado com esse filé mignon aqui. Então tem que ser um queijo Minas um pouco mais curadinho aí. Prontinho. Aqui eu tenho o quê? Mais ou menos uns 100 gramas de queijo Minas. Aí eu separo aqui. Eu cubro a minha carne com uma quantidade generosa deste queijo aqui ralado. Minas. É muito bom esse picadinho aqui. Para quem eu ensino, faz sucesso. Eu tenho uma amiga minha que ela faz direto esse picadinho aqui. Inclusive a ideia foi dela de trazer para o programa o picadinho, porque realmente é muito fácil. É comida de quem está aprendendo a cozinhar. Prontinho. Aqui eu tenho meu molho branco, que eu vou entrar aqui para cobrir esse picadinho. Prontinho. E é uma porção individual generosa, tá? Aí aqui, ó, para finalizar, eu jogo um queijinho ralado. Esse daqui é um parmesão ralado grosso. Prontinho. Dessa forma aqui. Aqui eu tenho uma ervinha seca. Pode ser manjericão, pode ser orégano. Aí vai do seu gosto. Prontinho. E aqui para finalizar, eu vou colocar um fiozinho de azeite para criar um dourado bonito. Prontinho. Desta forma aqui vai para o forno aproximadamente 20 minutos. Bom, vamos fazer a nossa brusqueta para acompanhar o nosso picadinho. Aqui eu estou usando pão francês para desmistificar um pouco que brusqueta tem que ser sempre feita com pão italiano. É legal fazer com pão italiano, com certeza. Mas, de repente, você tem um monte de pão francês em casa e você não sabe o que fazer com ele. E aqui a proposta é mostrar que dá para usar o pão francês também para fazer uma brusqueta. Aqui eu cortei esse pão francês no sentido enviesado, tá? Para me dar uma fatia um pouco maior, um pouco mais confortável de comer. Aí aqui eu abri rapidamente aqui a minha fatia, ó, tá? Para ela ficar mais fácil de montar também. Aqui eu tenho um alho que ele tá de molho aí num azeite com um pouco de pimenta, de páprica. Na verdade é um alho temperado, né? Como se fosse uma espécie de alho em conserva. Aí eu esfrego esse alho aqui no meu pão para dar uma aromatizada aqui no meu pão. Dessa forma aqui, prontinho. Aqui, se você quiser, você pode, como é um alho suave, eu posso até colocar algumas lâminas, para quem gosta de alho, né? Ó, eu posso colocar algumas lâminas de alho. Fica bem interessante. Esse alho aqui, como ele já tá de molho no azeite, ele já foi bem trabalhado, descascado, higienizado, ele não tá tão forte assim. Aqui eu rego com um pouquinho de azeite para umedecer meu pão. É um fiozinho de azeite mesmo. Aqui eu tenho cubinhos de tomate. É muito rápido de fazer isso daqui, é um acompanhamento perfeito. Às vezes é um lanche. Você pode colocar um peito de peru, um salame, fica bem interessante também. Hoje nossa proposta é fazer com queijo e tomate, só bem tradicional. Prontinho. É legal caprichar no tomate, dessa forma aqui. Assim. Aqui eu tenho um parmesão ralado, bem grosso. Posso colocar também aqui, ó, umas lâminas de parmesão. Brusqueta sem parmesão não tem graça. Então vamos caprichar aqui no nosso parmesão. Aqui eu tenho um manjericão sequinho, prontinho.
E aqui eu tenho tomilho limão, que eu planto no meu jardim. E que eu coloco assim, ó, para dar um charme na nossa brusqueta e para aromatizar também. Fica bem gostoso. Fica um cheirinho muito agradável. Aqui nós vamos levar para a frigideira nossa brusqueta. Pode levar para o forno também, mas a frigideira é uma forma rápida de se preparar a nossa brusqueta. Eu vou comer o azeite. Aqui a minha chapa já está bem quente. Eu vou colocar um fio de azeite, só para não grudar. Ó, vou dar uma espalhada aqui na minha grelha. Ó, tá saindo fumacinha já. E aqui eu coloco a minha brusquetinha. E eu improvisei uma tampa aqui, ó, só para dar uma abafadinha e o queijo derreter rapidamente. Vamos aguardar aí alguns instantes para o nosso queijo derreter. Prontinho. Aqui eu já tirei o nosso picadinho. Quando ele começar a borbulhar, já está na hora de tirar. E aqui eu vou pegar as nossas brusquetinhas, que já estão no ponto. Aqui na hora de servir, ó, você pode fazer uma brincadeira, montar aqui uma folhinha de alface, colocar aqui embaixo. Deixa eu levantar a brusquetinha aqui. Ó. Só para ficar mais... colocar um verdinho aqui no prato. Ó, fica bem interessante. É um jeito aí de você se agradar a si mesmo. Aí, ó. E aqui, para finalizar, em cima do nosso picadinho, nós podemos também fazer um charminho, colocar uma ervinha. Ó que bonitinho. Simples, colorido e muito saboroso. Vale a pena tentar fazer aí pra você, que você vai gostar demais. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje, do nosso picadinho com molho branco, muito gostoso. Vale a pena tentar fazer com a nossa brusqueta para acompanhar. Se quiser, pode fazer um arroz branco também. Muito obrigada e até a próxima.